Vocês estão aí? Boa noite. Louvado seja Deus. Hoje cedo nós vimos nos telejornais dizendo que seria a noite mais fria do ano até agora. Está confirmando. E eu, quando eu vi essa notícia, eu perguntei ao Senhor: o que o Senhor vai fazer hoje, ó Deus? Porque o que nós vamos fazer hoje para nós nos mantermos aquecidos? E eu entendi no culto que o fogo do altar aquece a nossa alma, irmãos. O fogo do altar aquece o nosso coração. O fogo de Deus nos mantém com o coração ardendo diante do Pai. Então nós queremos saudar você que está em casa também, e desejamos que essa mesma chama viva, vibrante, esteja alcançando você na sua casa, que a sua adoração na sua casa também aqueça o seu coração, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, porque Ele fala, porque o Espírito Santo, Ele é quem conduz o culto, Ele é quem conduz-nos na vida de adoração. Irmãos, a gente faz uma escala, a gente se organiza, pontuando, as pessoas para estarem aqui, e nós não temos nenhum tipo de combinado além desse, mas nós vemos que a mente de Cristo vai nos dando a direção em tudo o que vai acontecendo, de maneira que as coisas que vão sendo faladas parecem que estão sendo combinadas, mas foram combinadas pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai combinando com cada um, e nós vamos vendo a mente de Cristo, assim como quando a gente abre as Escrituras, porque são 40 autores, irmãos, 17 séculos de diferença entre o primeiro e o último livro escrito na Bíblia, mas há uma mente só, o Espírito de Deus guiando, governando, traçando aquilo que todos os autores deveriam compartilhar. Nós vamos compartilhar hoje, baseando-nos em Gênesis 37, e eu estou curioso com Deus, porque eu fiz um propósito com Deus, mas eu não consegui sair do livro de Gênesis ainda. Eu fiz um propósito com Deus para esses 40 dias, mas não consegui sair do livro de Gênesis ainda. Não sou só eu, Sulamita também está aí. Nas lives nós temos compartilhado sobre isso. E a palavra, a ministração que Deus trouxe ao coração de Vitão, sobre o descanso que eu e você precisamos ter em Deus, porque Ele já traçou o plano, ela diz muito respeito ao que nós vamos compartilhar hoje. Só que essa palavra, irmãos, também tem um porém, porque ainda que a gente confie no fato de que Deus já traçou o plano, nós temos que passar pelo caminho, e nem sempre o caminho é fácil. Saber que Deus traçou o plano nos dá segurança, mas não facilita o caminho, irmãos. O caminho, às vezes, é um caminho difícil. E a palavra que nós estamos trabalhando hoje, qual é? Sonho. Sonhar, gente, é de graça. Sonhar é baratinho, mas realizar sonho não é. Todo mundo aqui que é realizador de sonhos sabe o que eu estou falando. Não é fácil realizar. É bom sonhar, é entusiasmante, e eu incentivo você a ser um sonhador, mas você não pode ficar no sonho. Você precisa se tornar esse realizador também. E nós vamos ver, irmãos, em Gênesis 37, a história de alguém que sonhou. Nós não estamos falando de sonhos pessoais.
Não estamos falando de projetos próprios, porque você até pode ter projetos próprios. Aliás, eu recomendo que você também tenha projetos próprios. Mas nós não estamos falando simplesmente dos projetos próprios. Nós estamos falando dos sonhos de Deus para nós, que às vezes, irmãos, não fazem nem sentido para nós mesmos. Mas Deus vai provar. Deus vai se provar naquele sonho. Deus vai mostrar que Ele está naquele sonho, ainda que não faça sentido para as pessoas ao nosso redor, e ainda que não faça nem sentido para nós mesmos. Gênesis 37, vamos começar no versículo 5 aí, vamos até o 11. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ter que passear aí por alguns outros versículos do capítulo 37 e até capítulos posteriores. Irmãos, sonhar é simples, é barato, é possível a qualquer pessoa indistintamente. E eu lamento, irmãos, o fato de que, às vezes, aquilo que o sonho nos cobra tenha nos roubado a própria alegria de sonhar. E isso definitivamente não aconteceu com José, porque José partiu de um pressuposto incrível, importantíssimo: o fato de que o nosso sucesso, irmãos, na realização, ele será sempre bem-vindo, ele será sempre concreto, quando o nosso sonho vem do trono, vem do altar do Senhor. José tinha isso em mente. Ele conta o sonho dele com a convicção de que não era sonho dele, era de Deus. Às vezes, irmãos, nós tentamos atribuir a Deus aquilo que é nosso, simplesmente porque nós não temos coragem de dizer que é uma vaidade nossa. Então a gente atribui a Deus. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso até com o seu dom. Ao invés de corajosamente, como o apóstolo Paulo, dizer: digo eu, não o Senhor. Porque você vai ver que, escrevendo aos Coríntios, Paulo fala assim: digo eu agora, não o Senhor. E ele traz ali, trata ali sobre um conselho para o casal. Mas Paulo tinha coragem também de dizer: agora diz o Senhor, não eu. Porque nós não precisamos, irmãos, da chancela de Deus para realizar o nosso sonho, ou para informar o nosso sonho. Nós precisamos ser corajosos a esse ponto. E nós vamos ver José munido de uma confiança tremenda, porque ele sabia que aquilo vinha de Deus.
Agora, uma outra coisa que José também sabia, irmãos, era que a realização do seu sonho não era para a sua própria vaidade, porque nós encontramos em nós esse outro defeito, porque às vezes Deus pode dar um sonho grande para a gente, e sabe o que a gente acaba fazendo com o sonho grande que Deus dá para a gente? A gente se vangloria, a gente fica achando que a gente é privilegiado, que a gente é queridinho, que a gente é melhor do que alguém, que a gente é mais do que alguém. José não entendeu assim, irmãos, e nós vamos falar disso mais para o final. José, ele não entendeu assim, ele entendeu que o sonho de Deus é para a glória de Deus. O sonho que Deus nos dá é exclusivamente para a glória de Deus, é para a glória dele, e não para a vanglória nossa. José sonhou, José relatou os sonhos, e talvez o primeiro detalhe aqui que a gente possa aprender, é que a gente não deveria estar falando dos nossos sonhos para todo mundo, né? Não é uma coisa muito saudável falar dos nossos sonhos para todo mundo, mesmo porque nem todo mundo está preparado para sonhar com a gente. Aliás, se é uma coisa que eu aprendi na vida, é que quando a gente está por baixo, as pessoas chegam perto da gente, né? As pessoas querem ajudar a gente, elas são misericordiosas para conosco. Agora, quando a gente está no sucesso, irmãos, as pessoas não ficam bem. Elas não ficam bem. Parece que nós vivemos num mundo que não consegue conviver com o sucesso dos outros. Parece que nós vivemos num contexto onde as pessoas conseguem conviver bem com o fracasso do outro, mas não conseguem conviver bem com o sucesso do outro. Isso acontece, irmãos, no dia a dia da nossa vida. Você, minha irmã, às vezes você está vivendo um tempo bom na sua família, no seu casamento, e você só fala bem da sua família, e aí as pessoas começam a dizer, né, as amigas, começam a olhar assim, fulana se gaba tanto, parece até que a família dela é perfeita, como se ter uma família equilibrada, porque não tem perfeição, mas tem equilíbrio, como se ter uma família equilibrada fosse um demérito. Não, gente, família equilibrada, é consequência de muito esforço, de muito exercício, de muita luta. E aí, a gente vai perceber que as pessoas não conseguem lidar bem com isso. As pessoas não conseguem processar bem isso. Meus irmãos, aconteceu com José algo que muito provavelmente já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer com você. Eu quero trazer para o campo espiritual. Qual é a igreja dos seus sonhos? Qual é a igreja dos seus sonhos? Quando a gente vê lá aquele filminho, né, do projeto da igreja, a gente fica entusiasmado com aquela fachada, né, não? A igreja que tem aquela fachada bonitona. A gente fica sonhando com o projeto dos banheiros, do nosso salão social, das salas, da nossa adequação. A gente vai sonhando com isso, a gente vai pensando naqueles banheiros lindos, a gente vai pensando no serviço, a gente vai pensando no que Deus vai fazer, e a gente vai ficando entusiasmado. E quando a gente pensa numa igreja florida, cheia de gente, até com isso a gente sonha. Mas será que o ponto final do sonho é isso? É uma igreja cheia? Para mim, irmãos, o sonho tem que ir além. Nós precisamos ser uma igreja cheia, vibrante, abençoada, avivada, mas precisamos ser uma igreja cheia de gente viva, sabe? Uma igreja cheia de um povo que adora o Deus vivo, de um povo que está comprometido com Deus vivo, sobretudo uma igreja cheia de gente salva, porque existe por aí igreja cheia de pessoas vazias, tem, infelizmente. Se nós pensarmos, irmãos, nos nossos sonhos diante de Deus,
nós temos que apresentá-los a Ele e dizermos a Ele: Senhor, confirma, porque se não for teu, não me serve. Se não for teu, não me serve. E sabe por quê, irmãos, o pensamento tem que ser esse? Simples. É porque o sonhar é barato, como eu disse, né? Mas o preço da realização é muito caro. Eu acho que você vai concordar comigo. Nada do que você realizou até hoje foi gratuito. Nada. Essa semana, nós recebemos uma bênção na nossa casa. E aí, eu olhei para a Priscila e falei assim: eu louvo a Deus por essa bênção que nós recebemos, mas ela não foi gratuita. Isso aqui não é presente. Isso aqui é produto do trabalho, do esforço, da dedicação, do zelo. Meu irmão, Salomão já vai dizer para a gente lá, no capítulo 11 do livro de Eclesiastes, que quem fica olhando o vento nunca vai semear e, consequentemente, nunca vai colher nada. Nunca. O chamado de Deus para nós hoje é nós apreciarmos o sonho. E não apreciarmos o sonho no sentido de admirar, mas no sentido de colocar o preço. É de valorarmos o sonho. É de entendermos o valor que ele empenha. Porque quando você começa a sonhar, saiba, você vai ter que realizar, e essa realização não é gratuita. O que é que José enfrentou para a realização do sonho de Deus? Primeiro, José enfrentou a incompreensão. Versículo 5 diz que quando José relatou o seu sonho a seus irmãos, o que aconteceu? Eles o quê? Odiaram. Eles odiaram. Se você ler o versículo anterior, que é o versículo 4, você vai ver que os irmãos, eles não tinham sequer um diálogo pacífico com José. A conversa entre os irmãos não estava boa. Meus irmãos, quando a gente resolve trabalhar pelos nossos sonhos, quando nós resolvemos trabalhar pelos sonhos de Deus, nós vamos ser questionados. Eu já ouvi tanto isso, de pessoas que servem a Deus na casa de Deus, fazem isso com dedicação, empenham o seu tempo, empenham o sacrifício. Tantas vezes essas pessoas vão ser criticadas. Elas vão ser criticadas pelas outras que são acomodadas. E ficam naquele discurso: não, porque fulano quer se aparecer, fulano quer fazer tudo da igreja, e você não arregaça as mangas não, você fica criticando quem vai lá e faz. Ou seja, você fica criticando quem está trabalhando pela realização do plano. Portanto, eu te chamo nessa noite para você não ter medo de nenhum tipo de crítica, de incompreensão, nenhum tipo de questionamento. Aprenda uma coisa, meu irmão: quanto mais você for criticado pelo que você faz, mais você deve ser grato a Deus. Quanto mais você for criticado pelo teu serviço ao Senhor, mais você deve dar graça a Deus, mais você deve adorar a Deus, mais o seu coração deve ter a certeza de que você está no caminho certo. Nós vamos ser questionados, vamos ser sempre questionados. José foi questionado, José foi atacado. A gente vai perceber que os ataques contra José se tornaram piores do que o questionamento, do que a crítica verbal. E prosseguindo aí na leitura do capítulo 37, a gente vê isso. Nós vamos ver, e você leu comigo aí, acompanhou a leitura, que havia ciúmes
ciúmes. Versículo 11. Não o zelo, que a nossa irmã citou aqui, porque o zelo, irmãos, ele é um tipo de ciúme. O zelo é o ciúme educado, é o ciúme preservador, é a atitude cuidadora. Então, um marido, ele deve ter ciúmes da sua esposa, no sentido do zelo. Mas o marido nunca deve ter os ciúmes da esposa, no sentido possessivo. Os ciúmes dos irmãos de José diz respeito ao fato deles quererem a posição de José, deles quererem o lugar que José figurava na casa. Tanto é que eles deram um jeito de acabar com aquele privilégio, de acabar com aquela posição. José foi odiado, irmãos. E pensa num sentimento terrível. Eu fico muito preocupado quando uma pessoa fala que tem ódio da outra. Porque o ódio é um sentimento muito perigoso. O ódio leva as pessoas ao descontrole. O ódio leva as pessoas à insanidade. E até mesmo a justiça, ela tem dúvidas a esse respeito. Porque quando uma pessoa está tomada pelo ódio, ela já não consegue mais responder por si mesma. Ela já não consegue mais raciocinar. E muitas vezes uma pessoa que está completamente dominada pelo ódio, ela comete crimes bárbaros, absurdos, que você olha e fala assim: como que aquela pessoa pôde cometer esse crime? Os irmãos de José cometeram uma insanidade, irmãos. O ódio dos irmãos de José levaram-no a desejar a morte do irmão. E de certa forma os irmãos de José o mataram. Porque apareceu, graças a Deus por isso, que entre aqueles 11 irmãos alucinados, ensandecidos, tinha pelo menos um que colocou o juízo. Rubem se levantou e falou assim: não, que é isso, não deixo. E Rubem era o mais velho. Ele falou assim: não, matar não. Matar não. Versículo 21. Está escrito aí na sua Bíblia. Não, tá, vocês estão exagerando. Matar não. E aí eles combinaram: então tá bom, vamos jogar José aqui no poço. Vamos jogar José aqui na cacimba. E depois a gente vê o que faz com ele. Eles foram embora, enganaram o Rubem, voltaram depois, pegaram o José, tiraram da cacimba e venderam o José. E quando o Rubem chegou, a Bíblia diz que José não estava mais ali, e Rubem falou: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou voltar para casa? Versículo 30. Para onde eu irei? O que eu vou dizer para o nosso pai? E como é que o abismo chama outro abismo, né, gente? Os irmãos que venderam José, pegaram a roupa de José, guardaram, mataram um animal, sujaram a roupa de sangue e entregaram ao pai uma história. E olha só como que o ódio faz, como que o ódio envolve as pessoas, né? Todo mundo se tornou refém de uma mentira. Todos os irmãos tiveram que fazer um pacto mentiroso por causa do ódio, por causa do sonho do outro, por causa do sucesso do outro. Meus irmãos, a incompreensão divide famílias. A incompreensão pode falir uma empresa. A incompreensão
pode dividir uma igreja, pode roubar de você o seu ministério, pode roubar de você a alegria do serviço. Por isso, nessa noite eu quero alertar você sobre os preços do sonho. E o primeiro preço é a incompreensão. Talvez você seja uma dessas pessoas que vem sofrendo com a incompreensão das demais, com os ciúmes das demais, com os questionamentos das demais. É o preço a pagar, meu irmão. É o preço a pagar, minha irmã. O segundo preço, irmãos, é o sacrifício. Você achou mesmo que não ia aparecer essa palavra aqui? Quem sonha tem que sacrificar, porque senão não vai realizar. E aí, eu quero que você pense em José, um sujeito vendido pelos irmãos, dado como morto na sua casa, uma pessoa que foi presa mais para frente, depois de preso foi esquecido da cadeia. Parece que tudo está indo de mal a pior na vida de José, né? Os estudiosos, irmãos, acreditam que desde que José foi vendido pelos irmãos, até José interpretar o sonho de Faraó, o tempo foi mais ou menos entre 12 e 13 anos. A luta de José, gente, durou entre 12 e 13 anos. Às vezes a gente ora, né? E a gente acha que a oração é como se fosse esfregar uma lâmpada mágica, né? A gente ora e parece que as coisas têm que acontecer imediatamente ali. Imediatamente. José confiava no plano de Deus. Mas às vezes, irmãos, o preço para a gente colher o que a gente planta diante de Deus é muito alto. É um processo. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa, para a realização dela. Às vezes a gente olha para o nosso irmão, para a espiritualidade dele, para o fervor dele. A gente olha para a sabedoria dele, para o conhecimento dele. E a gente fala assim: Senhor, eu quero tudo isso aí que o irmão tem. Mas você não está disposto a caminhar a caminhada que esse irmão trilhou, não. Você acha que isso vai vir assim, que é como se as coisas simplesmente acontecessem num passe de mágica. Meus irmãos, a vida de José foi uma vida dura e empenhou muito sacrifício. Mas o que me chama muito a atenção na vida de José, irmãos, é que mesmo quando os sonhos dele estavam em perigo, porque você acha que José não pensou que aquilo tudo que estava acontecendo com ele era algo que não estava valendo a pena? Eu estou especulando, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que no coração de José passou isso. Será mesmo que Deus permitiu tudo isso para mim? Será mesmo que aquele sonho lá foi Deus que me deu? Porque o que eu estou sofrendo. José foi chamado de mentiroso, recebeu acusação falsa. Nossa, irmãos, como José sofreu. Mas uma coisa que me chama a atenção, e isso está expresso nos capítulos 40 e 41, é que mesmo que os sonhos de José estivessem sendo enterrados, soterrados, José não deixou de ser sensível com os sonhos dos outros. E acontece que já na prisão, né, porque está frio para nós hoje aqui, né? Imagina um sujeito na prisão, num ambiente fechado, numa cela úmida, porque é um lugar que não pega sol, entra umidade. José ouve um sujeito que aparece lá,
que era copeiro do rei, e aquele sujeito teve um sonho. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 40, a partir do versículo 9, que José interpreta o sonho daquele copeiro. José, irmãos, ele ativa o sonho daquela pessoa que estava desacreditada como ele. E a Bíblia vai dizer para nós, nos versículos posteriores, que o padeiro também foi preso. E aí José interpreta o sonho do padeiro também. Ele ativa o sonho do padeiro que também estava ali, naquela masmorra fria, desacreditado. Às vezes Deus coloca a gente numa posição assim, irmãos. Às vezes você está vivendo um problema pessoal, delicado, e você não encontra a solução para o seu problema. E aí chega uma pessoa perto de você e conta um problema. E aí Deus te dá a solução para o problema do outro. E aí você fica olhando para Deus falando assim: Senhor, mas por que para o outro tem solução e para mim não tem? Para o outro chegou a solução e para mim não chegou. Esse é o impasse, irmãos, que José está vivendo, porque nós temos que aprender a sacrificar. E no caminho do sacrifício, nós temos que cuidar do nosso coração, para que a gente não se enciúme, para que a gente não questione, para que a gente não se aborreça com o que Deus está fazendo na vida dos outros e ainda não está fazendo na nossa. E aí, o copeiro tem o sonho revelado, é solto. O padeiro tem um sonho revelado e é solto. E aí José pede a ambos: quando você estiver lá diante do rei, lembra de mim. E sabe que os dois fizeram? Se esqueceram. Você corre esse risco também, de ajudar as pessoas, e quando você precisar da ajuda delas, de você estar pronto para servir, e de você não ser acolhido, de você não ver prontidão em te servir também. Irmãos, quando nós falamos do sacrifício, nós temos que considerar todas essas questões. Mas eu quero que você pense comigo que isso não abateu José. Isso não abateu o coração desse sonhador. E aí, nós vamos ver que a palavra de Deus aquece o nosso coração com a terceira compreensão que nós temos que ter sobre os sonhos, que é de sabermos lidar diariamente com as questões, com as nossas questões. Não é uma questão de terceiros, meus irmãos, é uma questão interna. São decisões diárias que eu e você precisamos tomar. E a primeira decisão diária que eu e você temos que tomar é a decisão de prosseguir. Essa é a decisão diária. Porque se você não toma essa decisão diariamente, você desiste. É isso que acontece com muita gente que fica pelo caminho. E aí eu chamo a sua atenção para o capítulo 43, porque a vida de José dá uma reviravolta, gente. 2 anos depois que o copeiro foi solto, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Faraó trouxe gente de toda a qualidade, de todos os lugares possíveis, e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Faraó, ele promete matar todo mundo, todos os imprestáveis, inúteis, que não conseguem ajudar. E é nessa hora, porque o pescoço dele estava em jogo, do copeiro, ele se lembra de José na prisão. E ele diz a Faraó: tem alguém que vai interpretar o seu sonho.
Irmãos, José foi chamado. José interpreta o sonho de Faraó. Mais uma vez, nós vamos ver José aqui, colocando de lado o seu sonho, para colaborar com os sonhos dos outros. Mais uma vez, nós vamos ver José se anulando, se esquecendo das suas próprias demandas e necessidades, para colaborar com as necessidades dos outros. E isso também é uma decisão diária. O autor de Hebreus, irmãos, vai dizer para nós lá no capítulo 10, versículo 25: não nos cansemos de fazer o bem. Você pensa o quê? Fazer o bem não cansa, não? Cansa. Cansa. Fazer o bem não é fácil, irmãos. E aí José interpreta o sonho de Faraó. E aí a bênção de José chega, porque Faraó então resolve abençoar José. José interpretou o sonho de Faraó, e ele fez mais. Ele deu para Faraó a dica, ele deu para Faraó a solução do problema. Porque a revelação do sonho trouxe para Faraó outro problema. Porque o primeiro problema era a curiosidade, né? Mas o segundo problema foi o que o sonho disse. Aquele sonho lá das vacas magras e vacas gordas, você vai se lembrar. E aí quando o Faraó fala assim, e agora? José fala assim, agora você vai fazer assim, 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 assim. Aí Faraó, tá bom então, é você que vai fazer para mim. Você tem a solução, então você sabe fazer. Então vamos embora. Aí eu quero que você pense uma coisa. Depois de 12 longos e terríveis anos, as coisas começam a acontecer para José como num passe de mágica. Porque José saiu de prisioneiro, esquecido de uma masmorra fria, para primeiro-ministro do Egito. Você sabe o que é isso, gente? O Egito, ele foi o primeiro grande império da humanidade. O Egito, ele era a grande nação conquistadora do mundo naquele momento. Faraó não era rei do Egito, Faraó era o rei do mundo. Tanto é que todo mundo vinha para o Egito. Quando a fome chegou, todo mundo vinha para o Egito. E aí José é colocado como primeiro-ministro, como chanceler do Egito. Os sonhos de Deus começam a acontecer, porque quem é que chega no Egito para buscar alimento nos tempos de fome? Os irmãos de José. E aqui está mais uma decisão difícil para José tomar. E agora? Eu vou abençoar ou eu vou me vingar desses miseráveis? Agora é hora de quê? De abençoar ou de me vingar? Sabe por quê, gente? Às vezes a gente sofre alguns reveses na nossa vida, que aquele assunto fica mal resolvido aqui, ó. E aquilo não processa, aquilo não dilui. E por mais que a gente diga que não, lá no fundo, a gente sabe que sim, está presente, está mal resolvido, a ferida está aberta. Mas essa foi uma decisão que José teve que tomar. Me vingo ou abençoo? Pois a escolha de José foi abençoar, irmãos. A escolha de José continuou sendo abençoar as outras pessoas, porque ele entendeu qual era o sonho de Deus, porque ele entendeu o para quê
Deus deu a ele tamanha responsabilidade. Não foi para que os holofotes chegassem sobre ele, não foi para que ele brilhasse, foi para que a glória de Deus se manifestasse através dele. E aí nós vamos ver os irmãos de José, que outrora agarraram-no, que outrora fizeram maldades com ele, que outrora pensaram mal dele, que executaram planos terríveis contra ele. Nós vamos ver os irmãos de José agora, dobrados diante dele, diante dos pés dele, ajoelhados, dependendo do favor. E José abençoou seus irmãos. E José abençoou seus irmãos algumas vezes, até que bolasse um plano para se revelar a eles. E José mostra para nós, irmãos, que quem vive os sonhos de Deus, de fato, não tem essa concepção vingativa no coração, sabe? Nós abandonamos isso de lado, porque quando José se revelou aos irmãos dele, irmãos, e isso está no capítulo 45 já, quando José se revela aos irmãos dele, os irmãos dele começam a se culpar, eles começam a se lamentar. E aí José fala assim, pode parar, versículo 5 aí do capítulo 45. José fala assim, para, não fiquem tristes, não se irritem entre vós mesmos, não fiquem culpando um ao outro, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou na frente de vocês. Irmãos, eu peço a Deus um coração assim, sabe? Porque às vezes nós somos empurrados para o sofrimento, e José foi empurrado para o sofrimento, e aí José concluiu, Deus me mandou na frente, para abrir o caminho para vocês. Deus só me mandou na frente para poder abençoar vocês, para que alguém pudesse ser canal de Deus para a vida de vocês. Meus irmãos, se nós entendermos que o nosso papel sobre esta terra é esse, aqueles que estão aqui para abrir o caminho, aqueles que estão aqui para trazer esperança, para trazer as boas novas, irmãos, porque a palavra evangelho significa isso, significa boa notícia. Se nós entendemos o papel de José, ou o papel do sonho de Deus realizado, concretizado na vida desse servo dele, nós vamos viver isso, e a glória de Deus vai se manifestar não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas. Porque não foi só José que foi abençoado ali, não foram só os irmãos dele, os pais dele que foram abençoados ali. Todo mundo, irmãos, o mundo inteiro passou pela fome no tempo de recessão, porque José tinha um plano dado por Deus. Porque a José foram revelados os sonhos de Deus, porque através de José os planos de Deus foram concretizados. Toda a família de José foi tratada como uma família real, e isso está dito aí no capítulo 45 também, quando os irmãos de José foram conhecer Faraó. Quando Jacó é levado até Faraó, quando ele é apresentado a Faraó, será que você pode dar graças a Deus por isso? Pelo lugar onde Deus coloca a gente? Um dia desses, começo do ano, né? Porque a eleição americana foi no final do ano. Uma jovenzinha que foi minha aluna na escola dominical, e eu sempre dizia assim: essa menina vai longe,
essa menina vai longe. E dentro daqueles projetos de vida dela, e a gente reconhecia isso, ela falava sempre que o país dela era muito pequeno para ela. E aprove ao Senhor que ela fosse estudar nos Estados Unidos. E ela, nesses estudos, conheceu um americano. Ela voltou para o Brasil, mas ela se casou com ele. E depois ela voltou como moradia. E pela faculdade que ela fez, ela foi fazer um trabalho, onde ela fez uma entrevista com o então senador John Biden. Naquela época ele era senador. E aí, quando o John Biden foi eleito, ela mandou uma foto para a gente, assim, para o pessoal conhecido. Olha com quem eu estou. E eu falei assim, meu Deus, eu estou a 2 apertos de mão do presidente americano. Porque a minha amiga apertou a mão dele, se eu apertar a mão dela, né? Estou pertinho dele, olha aí. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, onde Deus pode colocar a gente? Uma pessoa da nossa cidade, nascida aqui, criada aqui. Nós não sabemos, irmãos, o propósito de Deus, o plano de Deus, o sonho que Deus tem para cada um de nós. E porque nós não sabemos disso, nós temos que viver com o coração, com a mente aberta para a compreensão deste propósito, a fim de que os sonhos que vêm de Deus permaneçam vivos e na nossa história, irmãos, para a nossa vida, eles tragam equilíbrio, eles tragam sobriedade. E eu vejo isso tudo na vida de José. Alguém que não permitiu que o sucesso subisse para a cabeça, sabe? Alguém que não foi corrompido pela realização. Alguém que continuou abençoando os outros, mesmo numa posição tecnicamente superior. Será que os sonhos que você tem tido diante de Deus têm se submetido a este plano enorme, engenhoso, como Deus faz com José? Eu creio que sim. E eu espero que a realização dos planos de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, tragam consequências abençoadoras para a igreja dele. Tragam consequências abençoadoras para a sua família. Tragam consequências abençoadoras para as pessoas incrédulas que estão convivendo com você hoje, porque amanhã elas podem enxergar a luz através de você. Assim como José se tornou um ícone de esperança para o Egito, assim como José se tornou luz das trevas, assim como José levou esperança para um país inteiro, para um mundo inteiro, que você seja a esperança do mundo inteiro que está ao seu redor. Porque você pode não alcançar o mundo todo, mas você pode alcançar o mundo todo que está ao seu redor. E você pode gerar impacto, manifestação do poder de Deus ali. E assim se resume a palavra final de José. Para a conservação da vossa vida, Deus me enviou adiante de vós. Não tem nada a ver comigo, gente, disse José. Não tem nada a ver comigo. Foi Deus. Foi Deus endireitando o caminho. Foi Deus ajeitando as veredas. Foi o Senhor. Assim, eu desejo que o Senhor faça na nossa vida. Sabe para quê, meu irmão? Para que, diante dos sonhos que você plantou, que você permitiu que Deus plantasse no seu coração, e que hoje eu creio que Deus está ressuscitando aí no seu coração,
aquecendo no seu coração, renovando, revigorando, que você lá na frente possa se lembrar, foi o Senhor. Foi o Senhor. Para que quando você vê que aquilo que você esperava em Deus aconteceu, você perceba e você declare com seus lábios: de fato, foi o meu Senhor. Hoje é uma noite da gente recuperar sonhos. É uma noite de sonhos serem ressuscitados. Hoje é uma noite de renovo de sonhos. Dê uma futucada aí no baú. Dê uma futucada aí no HD. Sonhos que estão esquecidos. Sonhos que estão adormecidos. Deus está dizendo para você: esse sonho é meu, não é seu. E no meu tempo, eu vou realizar cada um deles. No meu tempo. No meu tempo. Eu compartilhei aqui com os irmãos um dia que Deus tinha me dado que eu achava que aquele sonho que eu cria que Deus tinha me dado se realizaria quando eu tivesse 50 anos. Por quê? Porque a gente é sonhador, mas não é delirante, né? E aí Deus fez na minha vida igual Ele fez com José, porque da noite para o dia eu realizei o sonho que eu achava que eu só ia ter a possibilidade de realizar quando eu tivesse 50 anos. Deus me deu a alegria de realizar aquele sonho no final do ano passado. E eu creio que Ele vai usar essa realização para abençoar muitas vezes, porque esse era o propósito desde o começo. Sejam os seus sonhos dotados do mesmo propósito, meu irmão, minha irmã. Plantados, semeados diante da presença de Deus.